Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelos livramentos, o qual o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos supre, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigada, Pai, por a saúde manifesta em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nossa família, por esse ministério, por essas portas abertas, Senhor, pelos pastores, por todos os irmãos, pais que estão aqui essa noite e os que estão em casa. Espírito Santo, este culto é teu, você tem liberdade em nosso meio. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém? Aleluia, pode sentar. Então, nessa noite nós vamos aprender mais uma vez com o Espírito Santo, né? E antes de eu falar o tema da ministração dessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre a graça, porque o tema da ministração vai ter tudo a ver com a graça. Eu vou falar um pouco sobre algumas definições da graça. Amém? Então, a palavra de Deus diz que a graça ela é um favor, né? Imerecido, que ela é a misericórdia de Deus, que ela nos trouxe a salvação, foi pela graça, não é isso? E a palavra também nos diz que a graça é toda a capacidade de Deus em nós. E também nos diz que a graça é um bem precioso de Deus. Amém, amados? E essa graça, ela está disponível em nossas vidas todos os dias. Todos os dias eu preciso desfrutar dessa graça. E você sabia que, assim, à medida em que eu e você, a cada dia, se aproxima mais de Deus, o amor cresce, a bondade cresce, o favor cresce, a misericórdia cresce. Essa graça ela vai aumentando. Quando nós nos aproximamos do Senhor, temos uma vida de comunhão com Ele, de oração, de busca da palavra, essa graça ela vai aumentando a cada dia. A cada dia a graça do Senhor ela vai sendo manifesta em nossas vidas. A cada dia a gente vai desfrutando da graça do Senhor. Não é verdade? E o contrário também é verdadeiro. Quando um filho de Deus ele vai se afastando do Senhor, e ele vai buscando as coisas do mundo, e vai deixando de buscar a presença do Senhor, vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, a graça ela vai diminuindo. Você não vai ter como usufruir da graça. Por quê? Porque você está deixando a presença do Senhor, porque você está se afastando da presença daquele que manifesta a graça na tua vida. Amém? Deu para compreender até aí? Aleluia. Então, o tema da ministração essa noite é 5 impedimentos ao crescimento na graça. Amém, amados? Então, nesta noite nós vamos aprender que tem 5 coisas que se nós fizermos, vai nos impedir de crescer na graça do Senhor. Vai impedir que o Senhor manifeste aquela graça na nossa vida, porque a gente mesmo vai impedir que Ele faça isso. Amém? Então vamos lá. Primeiro ponto, primeiro impedimento, a graça do Senhor, é a leviandade. Amém, irmãos? Então, irmão, o que é leviandade? Leviandade é falta de tino, imprudência e falta de juízo. Então, o que é leviandade? Leviandade é o filho de Deus que não pensa antes de fazer as coisas. Ele age por impulso. Ele não pede orientação ao Senhor. Ele não busca ao Senhor para saber se é o momento certo ou não. Ou seja, ele é aquele que quer fazer as coisas com as suas próprias forças. E a gente sabe que quando a gente vai fazer as coisas com nossas próprias forças, muitas vezes a gente quebra a cara. Por quê? Porque a gente não teve a graça. A gente não teve a orientação do Senhor. A gente não teve a cobertura de Deus. Amém, amados? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto. Primeira coisa que impede, né, que nós possamos crescer na graça é a leviandade. É a falta de prudência, a falta de juízo, fazer as coisas sem pensar. Fazer as coisas sem pensar na consequência que aquilo ali vai causar. Amém?
Segundo ponto que nos impede ao crescimento da graça. Negligência. E o que significa negligência, irmã? Negligência significa preguiça, descuido e desleixo. Isso aqui significa negligência. Aí, aonde é que a gente pode estar sendo negligente? Primeiro ponto, a gente pode estar sendo negligente nos nossos pensamentos. Por quê? Porque todos os dias, amados, todos os dias, pensamentos contrários vêm para mim e vêm para você. Só que esses pensamentos contrários, quando ele vem e que a gente alimenta ele e que a gente acolhe ele, a gente vai estar sendo negligente. Quando ele vem e a gente busca a palavra, aí a gente vai estar fazendo a vontade do Senhor. Vai estar dando liberdade ao Senhor, porque a gente vai estar dizendo assim: Pai, me ajuda. Me ajuda a tirar esses pensamentos da minha mente. Vem com tua graça, com tua capacidade. E a palavra, ela nos ensina lá em Filipenses. Abre a tua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, por favor. Ela diz no que nós devemos pensar. Quando o pensamento ruim vier, sempre ele tem que sair com um pensamento bom. E o pensamento bom vai estar na palavra de Deus. Agora, se você ficar com aquele pensamento ruim, porque ele vai vir todos os dias, para mim e para você. Todos os dias os pensamentos contrários, ele vem. Mas nós não precisamos deixar ele enraizar em nossa mente. Amém, amados? Aqui em Filipenses capítulo 4, e o versículo 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Amém, amados? Então, é nisso aqui que a gente deve pensar. Em tudo que for puro, em tudo que for honesto, em tudo que for amável. E tudo isso está na palavra de Deus. Sabe que há uma graça em nossas vidas para que a gente tire os pensamentos errados e coloque os pensamentos certos. É uma questão de decisão. É a gente querer se levantar e dizer: Satanás, você é um mentiroso. Deus não vai colocar pensamento ruim para você. Deus só tem pensamentos bons. De Deus só vem o que é bom. Então, quando vier um pensamento contrário na sua mente, saiba que isso aí não vem de Deus. Então, corra para a palavra. Corra para desfrutar da graça do Senhor, do amor dEle, da bondade dEle. Amém? Nós podemos também estar sendo negligentes nos nossos hábitos. Sabia que muitas vezes a gente fica negligente nos nossos hábitos? E isso pode nos impedir de desfrutar da graça de Deus? Sabe, Deus já nos deu, né, dons, talentos, habilidades para servir a Ele, né? Mas se formos desorganizados nos nossos hábitos, nunca vamos obter sucesso em nossa vida. Você sabia disso? Que nós precisamos nos organizar dia a dia, pois Deus, Ele é organizado. Nós precisamos nos organizar e Deus, Ele nos ensina a nos organizar. Ah, irmã, você já está totalmente organizada. Ainda não, mas eu estou buscando. Aquilo que eu estou sendo negligente ou desorganizada, eu estou buscando me organizar. Porque o Senhor, há uma graça para isso. Há uma graça para a gente nos organizar nos nossos horários, nos nossos compromissos. Há uma graça para nós nos organizarmos com pessoas, quando a gente disser assim, tal hora eu vou estar lá, tal hora a gente está. Há uma graça para a gente que é dona de casa, cuidar da casa, trabalhar no secular, cuidar dos nossos filhos. Há uma graça. Muitas vezes eu faço coisas em casa que eu digo: Senhor,
Só pela tua graça mesmo, porque pela minha capacidade humana, eu não faria isso aqui não. A gente precisa reconhecer essa graça que o Senhor tem manifesto em nossas vidas todos os dias. Porque há uma graça. Se a gente buscar o Senhor, pedir a Ele sabedoria para nos organizarmos, Ele vai nos ensinar. E a gente vai fazer tudo aquilo conforme o Senhor deseja que a gente faça. Amém? Aleluia. Negligência na vida também. Sabia que eu estou ainda no segundo ponto. E a negligência na vida também pode nos impedir de desfrutar dessa graça tão maravilhosa, né? Houve um tempo da minha vida que eu não sabia nem do que era a graça, né? Então eu não desfrutava da graça. Eu fazia tudo com as minhas forças, minhas próprias forças, e era pesado, doía, né? Porque quando a gente faz as coisas com nossas próprias forças, é pesado. Com a graça é leve. É muito leve com a graça. Amém, amados? Então, negligência na vida. Precisamos ser cuidadosos com o nosso cônjuge. Você que é esposa, cuide do seu marido. Lave a roupa dele direitinho, deixe ele andar catingando por aí não. Faça a comida dele. Ajeite seu esposo, foi Deus quem lhe deu. E você que é esposo, cuide da sua esposa também. Seja amável, seja gentil. Agrade a sua esposa, elogie ela. Quando ela fizer aquela comida que você gosta, elogie. Amém, amados? Na criação dos nossos filhos, precisamos também ser cuidadosos. Precisamos ver, prestar atenção o que eles estão assistindo. Deixar eles limpinhos também. Cuidar das roupas deles. Cuidar da higiene dos nossos filhos. Precisamos ver o que eles estão vestindo, principalmente as meninas. Afinal de contas, você é pai e mãe. Então, quem compra a roupa deles é você. Seja cuidadoso na roupa dos seus filhos. Principalmente na roupa das suas filhas. Amém? Nós também devemos ser um exemplo dentro de casa. Você sabia que os nossos filhos, eles, a maioria das vezes, eles vão fazer aquilo que a gente faz. Ele vai falar aquilo que a gente fala. Seja cuidadoso no que você está falando dentro de casa. O que os seus filhos estão ouvindo. Sejam cuidadosos. Por quê? Porque os nossos filhos, eles vão querer nos imitar. Então, precisamos ser cuidadosos. Muito cuidadosos com os nossos filhos. Com o que falamos dentro de casa. Amém? Devemos ter cuidado, né, com a imoralidade com que estamos assistindo. Você sabia que hoje em dia até um comercial tem sensualidade. E nós precisamos ser cuidadosos no que a gente assiste dentro de casa. Afinal de contas, nós precisamos ser cuidadosos com nós mesmos, para não estar vendo imoralidade, e também com os nossos filhos. Para quem tem filho adolescente, para quem tem filho pequeno. Sabe, teve um tempo na minha vida, quando eu era crente, tinha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu não buscava essa palavra como deveria. Então, eu ia mais para o lado do mundo, das coisas do mundo. Eu só abria minha Bíblia no domingo ou no sábado, quando eu ia para a igreja. Eu estou falando isso de propriedade. Existe crente assim? Existe. Porque eu já fui assim. Então, eu tinha o costume de assistir na minha casa muito filme de terror. Filme de terror e novela. E sabe que quando você passa a assistir muitas coisas, que você dá atenção a muitas coisas, você se envolve com aquelas coisas do mundo? Quem assiste muito novela, que é viciado em novela, ele se envolve de um ponto tal que eles ficam achando que aqueles personagens, que aquela história é tudo verdadeiro. Que é tudo verdade, aquilo ali que acontece. E
por outro lado, eu gostava, pronto, meu esposo ia dormir e eu ficava na sala assistindo filme de terror. Porque na época, há 15 anos atrás, toda sexta-feira passava um filme de terror. E aquilo ali é você dando brecha para Satanás entrar dentro do seu lar. Os demônios entrar dentro do seu lar. E você precisa ser cuidadoso com o que você assiste. Sabe? Você precisa entender que você está aqui para fazer a vontade do Senhor e não da sua carne. Porque a nossa carne quer ver essas coisas mesmo. A nossa carne, ela gosta de estar lá sentadinha, deitadinha, assistindo umas novelas. Tudo mentira. Tudo falsidade. Mas a carne gosta de estar ali, alimentando aquilo ali. Aí você quer uma vida igual àquela ali. Fictícia. Uma vida que não existe. Só existe no escritor que escreveu. Então, sejamos cuidadosos. Eu não estou dizendo aqui que você não pode mais assistir nada, não. Assista. Mas seja cuidadoso no que você assiste. Tem uma novela chamada Jesus, que eu gosto de assistir. Aí tem coisas que estão alinhadas à palavra e tem coisas que não está. O que não está, a gente joga fora. E o que está, a gente aprende mais. Amém? Aleluia. Sabe? Nós devemos ser cuidadosos nos que nós estamos assistindo, né? Vendo na internet. Internet também é lícito. Mas nós devemos ser cuidadosos nos que estamos vendo na internet. O tempo que nós passamos na internet. Porque muitas vezes a gente deixa um bom tempo, né, de estar lendo a palavra, orar, para estar na internet, olhando a vida dos outros. E nós precisamos priorizar o que é do Senhor. Cuidado com a internet, cuidado com o Instagram. Olha o tempo que você fica lá. Tem tantas ministrações abençoadas. Aqui mesmo nós temos, né, o Ministério Família Valoriza. Vai lá no YouTube. Tem várias ministrações de homens e mulheres de Deus. Aí você acessa lá, passa o dia todinho ouvindo, trabalhando, fazendo suas coisas dentro de casa e ouvindo a palavra. Se edificando, se fortalecendo. No lugar de estar vendo coisas que não vão te edificar. Não vai trazer crescimento para a tua vida. Então, é lícito essas coisas? É lícito. É um meio de comunicação ótimo. Mas cuidado com o que você vê. Amém? Não devemos deixar que estas coisas entrem em nossa casa, como entrou na igreja de Coríntios. Abre tua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo é o versículo 1. Esse capítulo, ele fala sobre a imoralidade na igreja. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja moral. E o versículo 1 diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Amém, amados? Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor não nos chamou para a imoralidade. E sim, Ele nos chamou para fazer a vontade dEle, para ser luz e sal dessa terra. Sabe, para ser exemplo para as pessoas. Sabia que você é vigiado pelos céus e pela terra? O primeiro, a quem está te olhando 24 horas é o teu Pai. Ele sabe de todas as tuas atitudes, tudo que você faz. Você pode até enganar pessoas aqui, mas a Deus, jamais. A Deus ninguém engana. Porque Ele vê tudo. Tudo Ele vê. Então não adianta você se enganar. Sabe? Deus, Ele vê todas as coisas. E tem pessoas na rua, na tua vizinhança, no teu trabalho, te observando. Para qualquer vacilo que você der, te apontar. Por quê? Porque Ele sabe que você é diferente. Porque Ele sabe que você é filho de Deus. E um filho de Deus tem que andar como filho de Deus. Amém? Terceiro ponto
que pode nos impedir a crescer na graça é a preguiça. Esse é o terceiro ponto. E o que significa preguiça? Negligência, moleza, indolência, vadiagem, se opor ao trabalho. Isso significa preguiça. Ou seja, preguiça é fazer a vontade da carne. A carne ama essas coisas. A carne não quer trabalhar. A carne não quer se movimentar, não. Ela é descansada. Amém, amados? Então, preguiça é você fazer a vontade da sua carne. E nós não fomos chamados para fazer a vontade da nossa carne. Abra sua Bíblia, passa umas folhinhas lá para 1 Coríntios, capítulo 9. E o versículo é o versículo 27. Que diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabia que tua vida é uma ministração? Aonde você anda, você está ministrando a palavra. Pessoas vão ver em você ou a palavra de Deus, ou vão se escandalizar. Sabe? Porque quando você chega em um lugar e diz que é filho de Deus, pessoas olham para você de uma forma diferente. Porque você é diferente. Sabe que nós precisamos a cada dia ser diferente. Ser a diferença aqui nessa terra. A gente vai fazer isso tudo de uma vez? Não. A gente vai aprendendo a palavra e vai praticando. Aquilo que a gente fazia, que gostava de mentir, aí vai aprendendo que não pode estar mais mentindo, não. Não deve. Aí ele vai se esforçando, um dia após o outro, a não mentir mais, a ser verdadeiro. Porque o nosso Pai, Ele é verdadeiro. Nós sabemos que a mentira, ela vem do diabo. Então, nós não podemos nos associar a Ele. Amém? Acha o que houver, seja sempre verdadeiro. Nunca minta. A verdade sempre. Então, há uma preguiça para não ler a Bíblia. Há uma preguiça para você não vir para a igreja. Há uma preguiça para você orar. Para você fazer os afazeres de casa. Sabe, muitas vezes há aquela preguiça para você ler a Bíblia. Mas se estiver passando uma série que você gosta, você passa muito tempo vendo aquela série e não te dá sono. Não dá sono. Se é um filme que a gente gosta de ver, já vi aquele filme, é muito bom, eu vou ver de novo. Não dá sono. Mas quando a gente vai ler a palavra, principalmente à noite, aí dá aquele sono. Por quê? Porque a tua carne, ela não quer. A tua carne e a minha, ela quer se encher do que não presta, do que não edifica. É isso. Aí a gente tem que esmurrar a carne e dizer, quem manda sou eu, o Espírito. Porque nós somos o Espírito. Não é você que manda em mim. Sou eu que mando em você. Sabe? Há uma preguiça para você vir para a igreja. Às vezes você está... Porque todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha, tem o seu dia a dia. Às vezes você chega em casa, aí dá preguiça hoje, porque você está cansada. Aí amanhã a mesma coisa. Aí dá mais preguiça. Aí vou hoje não. E não vou hoje não. Mas se tiver uma festa para ir à noite, a carne se acende. Ela quer estar na festa. Ela se anima. Ai, fulano me chamou para ir para uma pizzaria. É lícito. Depois do culto. Amém, amados? Depois do culto a gente vai. Mas na hora do culto é a hora de eu prestar culto ao Senhor. De eu dar o meu melhor a Ele. Agradecer a Ele, porque afinal de contas eu passei o dia todinho
trabalhando, eu me alimentei, eu tive livramentos e eu preciso me alimentar espiritualmente, receber da unção coletiva e dar o meu melhor louvor ao Senhor. Minha melhor atenção, consideração. Porque muitas vezes durante o dia a gente não teve tanto tempo para a palavra. Aí chega a noite, aí aparece um conhecido na sua casa. Chega uma visita. E aí? Ou você chama para vir para a igreja ou fica em casa. Amém? Muitas coisas se levantam para você não vir para a igreja. A carne, ela quer ficar em casa. Aí há aquela preguiça também para orar. É aquela coisa, né? Se eu for andar, se eu for assistir, eu não vou ter sono. Mas se eu for orar, hoje eu vou orar uma hora antes de dormir. Dá muito sono, dá cansaço. É em tempo de você cair orando. Está orando, de repente você bufa no chão. Por quê? Porque dormiu. Aí é a hora de esmurrar a carne. E dizer a ela, eu vou orar, eu vou ter comunhão com meu Pai. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Estando cansado ou não. Amém? Eita glória. E também há uma preguiça para fazer as coisas dentro de casa. Tem dia que realmente a gente acorda, né, com aquela preguiça. Mas é um engano, amados. Porque ninguém vai fazer para você, não. Se você não fizer hoje, amanhã o serviço está dobrado. Então é melhor você fazer hoje. Dizer a preguiça desaparece daqui, porque eu preciso fazer minhas coisas. Muitas vezes a dona de casa está em casa, com aquela preguiça, mas está lá no celular. Aí o esposo chega para almoçar em casa, não tem feijão pronto, não tem almoço pronto. Aí vai arrumar o quê? Problema. Confusão. Por quê? Estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Estava com preguiça, mas estava mexendo no celular. Os dedos não estavam preguiçosos, nem os olhos. Amém? Então vamos vigiar. Vamos prestar atenção nessas coisas, porque é necessário que nós possamos a cada dia prestar atenção nessas coisas, ser vigilantes, para que a graça do Senhor não diminua nas nossas vidas. E que só aumente. Que só aumente. Abre lá em Mateus, por favor. Capítulo 5. Essa é uma noite de ensino, amém, amados? Aleluia. Mateus capítulo 5. E o versículo é o versículo 29. Mateus 5, 29. Todos encontraram? Aleluia. E o versículo 29 diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Amém, amados? Essa palavra é forte, né? É melhor você perder uma parte do seu corpo que todo ele ser lançado no inferno. Esse versículo, o Senhor Jesus, ele fala em uma forma figurada. Ele quer dizer que se a sua carne deseja algo que escandalize, você arranque isso de você. É você quem vai arrancar isso de você. Quem vai tirar isso de você, não é Deus. Porque Deus, ele já fez a parte dele. Ele já te deu a graça. Ele já te deu o favor. Ele já te deu capacidade para você viver mediante a palavra dele. Então não é Deus que vai tirar isso de você, é você. É você que vai dizer não. É você que vai dizer não ao pecado. É você e eu que vai dizer não às coisas que não nos edificam, que não nos acrescentam. Somos nós que precisamos todos os dias dizer não. Aleluia.
Abra lá em Coríntios, Romanos, por favor, em capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nosso Pai, Ele é muito bom, amados. Ele já nos deu toda a ajuda necessária para viver bem aqui na terra. Tudo está ao nosso favor. Tudo o Senhor já nos deu. Toda a capacidade, toda a sabedoria. Basta a gente desfrutar dela. Querer ir lá pegar e desfrutar. Porque está à nossa disposição. Há um banquete do Senhor à nossa disposição para viver bem. Amém? Então, aqui em Romanos, capítulo 12, o versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aleluia! Que nós possamos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é fazermos a sua vontade e não a nossa. É fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Nós não fomos chamados aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Para isso que o Senhor nos chamou. Para isso que nós estamos aqui. E esse foi o terceiro ponto, né? O terceiro ponto que vai nos impedir de crescer na graça do Senhor. E o quarto ponto é tagarelice. O quarto ponto que vai nos impedir de crescer na graça do Senhor se chama tagarelice. E o que significa tagarelice? Costume de tagarelar, indiscrição, ou seja, pessoas que falam demais, pessoas que é muito inconveniente, que se metem na conversa dos outros sem ser chamado. Essa aí é a tagarelice. Pessoas que em tudo quer se meter, quer se envolver sem ter sido chamado. Sabe? Fala muito. Fala o que não deve. Aí às vezes magoa pessoas. Às vezes fere pessoas porque falou que não deveria. Aleluia. Abra lá em Provérbios capítulo 10, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabia que eu já fui uma dessas. Eu já fui uma dessas, irmão. Tagarela. Que se metia na conversa dos outros. Mas glória a Deus pela palavra. Louvado seja Deus por a graça do Senhor, que tem nos ensinado a cada dia, tem nos poldado, sabe? O Senhor, Ele tem nos poldado através da palavra a cada dia, a saber se comportar, a saber chegar no lugar e sair. Amém, amados? Aqui em Provérbios capítulo 10 e o versículo 19, diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Sabe? Quem controla a língua é sensato. É bem interessante isso, porque Deus Ele só nos deu uma boca e 2 ouvidos. Ele já sinalizou que é para a gente ouvir mais e falar menos. Falar quando necessário. Fale quando necessário. Amém? Abra lá em Tiago, por favor, capítulo 1. Aleluia. Esse versículo de Tiago, quando eu cheguei aqui nesse ministério, eu decorei ele rápido. Eu decorei ele rápido porque eu precisei muito praticar ele. Porque eu era muito linguaruda.
Quando meu marido falava uma coisa comigo, eu falava 5. Eu não sabia ficar calada. Sabe? E eu aprendi muito com esse versículo aqui. Eu fui ouvindo ele, fui lendo, e foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Tiago capítulo 1, e o versículo é o versículo 19. Esse texto ele fala sobre praticando a palavra. E o versículo 19 ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E sabia que muitas vezes a gente está fazendo ao contrário? A gente está ouvindo de menos, falando demais e se irando demais. Onde a palavra diz, esteja pronto para ouvir, ouça, tardio para falar e tardio para se irar. Mas quando a gente está fazendo o contrário, a carne ela está prevalecendo. A carne ela está gritando, porque a carne ela grita. Todo mundo vê quando a pessoa está na carne. Porque ela não sabe ouvir algo que não gostou e ficar calada. Ela tem que se defender. Ela tem que falar. Ela tem que gritar. Ela tem que dizer o que ela pensa e o que ela acha. Muitas vezes, sem ninguém perguntar o que ela pensou, o que ela achou, mas ela tem que dizer. E esse versículo, eu tive que botar muita força para praticar ele no começo. E hoje em dia, às vezes, eu estou precisando dele também, porque a nossa carne, ela gosta de se levantar. E aquilo que você tem deficiência, o diabo ele vai lá e diz, opa, eu vou lá de novo, para ver se a pessoa está buscando mesmo a palavra. Então, que nós possamos a cada dia ter isso em nossa mente. Viva a palavra, ouça e fale quando necessário. Quando for necessário, você fala. Quando alguém pedir a sua opinião, você fala. Não precisa você estar se metendo na conversa dos outros. Seja organizado. Amém? Abra lá, por favor, em Isaías, capítulo 40. A pessoa que é tagarela, ela é muito imediatista. Ela quer tudo na sua hora, no seu momento, tem que fazer do jeito dela, como ela quiser. Antigamente, se meu marido me prometesse algo, misericórdia, ele tinha que cumprir. Porque se ele não cumprisse, a confusão estava feita. E era aquele tipo de mulher rixosa, que começava a falar de manhã e só terminava de noite porque ia dormir. Aí no outro dia começava de novo, a mesma ladainha. Pense num homem perseverante. É, porque a joinha aqui era complicada. Aqui em Isaías, capítulo 40, e o versículo é o versículo 31, que diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Glória a Deus! Bom é esperar no Senhor. Porque muitas vezes a gente ora, mas quer que aconteça amanhã. Às vezes acontece até daqui a pouco. Mas é no tempo do Senhor. Amém? Bom é esperar no Senhor. E para finalizar, o quinto ponto que nos impede ao crescimento da graça é imitação. O que significa imitação? Arremedo, cópia, reprodução. Você sabia que você não é uma cópia, que você é original, que Deus te fez original, que Deus ele não trabalha com cópia? Glória a Deus, eu fico tão feliz com o Senhor com isso, porque igual a mim sou eu mesmo. Não existe ninguém igual a mim, sabe? Não existe ninguém igual a você. Você é uma forma única. Foi um projeto que Deus fez original.
Você não precisa imitar ninguém. Eu não preciso imitar o meu esposo. Eu preciso ser eu mesma. E eu fico muito feliz com isso, porque Deus, Ele vai me usar do meu jeito. Porque muitas vezes o diabo estava assim na minha mente, rapaz, porque é assim, porque é assado, porque tu não faz assim. Só que o Senhor, Ele tratou grandemente comigo sobre nessa área. Que Ele disse, minha filha, você é exclusiva. Você é exclusivo de Deus. Você não precisa imitar ninguém. Sabe? Que Deus, Ele vai te usar do teu jeito. Se você estiver buscando ao Senhor, se você estiver tendo uma vida de comunhão com o Senhor, Ele vai te usar e pessoas vão ser alcançadas através da tua vida, do teu jeito. Não queira imitar ninguém, porque você é especial. Você é único. Joia rara, preciosidade do Senhor. Cada um aqui, Deus sabe, Deus conhece o jeito, a forma. Cada um aqui. Sabe, as meninas, né, da irmã Bárbara e do diácono Ed, são gêmeas, mas elas não são iguais. Elas têm personalidade diferente. Cada um é de um jeito. Elas podem até vestir a mesma roupinha igual, o cabelinho igual, mas elas são pessoas diferentes. Porque Deus nos fez diferente. Aleluia. Amém, amados. Sabe, muitas vezes, tem crentes que estão como é que se diz? Se amoldando às coisas do mundo, às pessoas do mundo. E a gente não precisa disso. Sabe que a gente não precisa disso? Que nós precisamos influenciar as pessoas, não ser influenciados por pessoas. Tem pessoas que viajam, filhos de Deus, e quando chega lá, parece que ela se esquece que é filho de Deus. Ela quer se vestir como o mundo se veste, ela quer fazer o que o mundo faz. E não é dessa forma. Nós não podemos colocar entretenimentos, esporte, prazeres no lugar do Senhor. Sabe que a gente precisa, porque tem muitas vezes pessoas que se dedicam tanto à academia e a esportes, que se esquece do Senhor, foca naquilo. Eu quero ficar igual aquela atriz fulana de tal. Vai ficar não, meu filho. Tem como não. Você é você. Sabe que é lícito a gente cuidar do nosso corpo? Por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas cuidar do nosso corpo com esse pensamento. Eu vou cuidar de mim, por quê? Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo e Deus não vai usar um corpo cansado, doente. Deus precisa de mim saudável. Para quê? Para que eu possa fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E se eu estiver doente, eu vou só morrer mais cedo, antes da hora. E esse não é o plano de Deus para nossas vidas, sabe? Eu, há muito tempo, li esse livro aqui. É os 5 impedimentos à graça de Deus. Eu li ele várias vezes. E ele me inspirou a fazer essa ministração. E eu estava esperando a oportunidade, e a oportunidade chegou, que foi hoje. Né? Glória a Deus, eu indico a você que você leia esse livro aqui. Vai edificar a tua vida. Vai te ajudar muito. Os 5 impedimentos ao crescimento da graça. E no final desse livro tem um texto que o autor fala, e que eu vou finalizar lendo para vocês. É bem curtinho. Que diz assim: se você não for cuidadoso, será tomado pelo espírito deste mundo e perderá a sua eficácia, a sua eficiência para pregar e orar. E aos poucos a luz se apagará. Creio que estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias. Penso que Jesus está voltando. Não acredito que haja mais tempo de brincarmos de igreja.
É hora de darmos tudo de nós mesmos, em completa dedicação e consagração a Deus, e de fazermos o que Ele quer que façamos, sendo o que Ele quer que sejamos. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, ficar a sós com Deus e esperar nele, e deixar que Ele fale conosco. Amém, amados? Quem escreveu isso aqui foi o autor desse livro, Kenneth Hagin. Então, te enche da palavra, te fortalece no Senhor. A cada dia busca essa palavra para que você possa desfrutar dessa graça. Porque nós precisamos, todo dia eu preciso desfrutar da graça do Senhor. E como eu preciso. E eu tenho desfrutado dessa graça. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu digo, Senhor, só pela tua graça. Porque se não fosse, não tinha possibilidade. Amém? Vocês foram abençoados? Então foi essa palavra que o Senhor me entregou e que eu trouxe para vocês. E peguem essa palavra. Busquem ao Senhor. Desfrutem da graça. Não deixem que essas coisinhas façam com que você perda de desfrutar da graça de Deus. Amém, amados? Damião. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer, irmão, essa mulher foi mandada por Deus. Amém, irmãos? Certa vez, talvez a sua carne, a minha carne, não tenha gostado tanto da ministração, mas é a nossa carne. Certa vez, Paulo disse, Senhor, a tua graça me basta. Sabe, irmão, que há uma graça, há uma capacidade para mim e para você. Às vezes a gente não sabe fazer nada, irmão, a gente que pensa que não sabe. Mas Deus, Ele dá uma graça, Ele dá uma capacidade. Lá em casa, domingo faz 8 dias, e tinha um lavador para sentar. E eu chamava um, chamava outro, chamava um, chamava outro. Não tinha tempo. Mas sabe que o Senhor nos capacita e a graça dele nos basta? Irmão, eu peguei uma peneira, cimento e uma colher e assentei o lavador lá. Digo, se não cair no pé da mulher, porque está seguro. Aí está lá, meu irmão. Porque é uma graça para tudo, meu irmão. Para você fazer qualquer coisa que você imaginar, há uma graça, uma capacidade de Deus, irmão, para nossas vidas. Sabe, às vezes eu vejo pessoas dizendo, rapaz, eu não consigo estar no departamento infantil. Rapaz, eu não consigo dar uma aula. Querido, há uma graça de Deus sobre a tua vida. Para você chegar naquele lugar, você dá uma aula lá e os meninos saírem cheios do Espírito. Sabe, muitas vezes as meninas veem lá me fazendo raiva e eu rindo. E eles fazendo raiva e eu rindo. Aí eles vão dizer, o senhor está rindo de quê? Eu digo, rapaz, eu estou rindo de nada, é porque é uma graça sobre mim e eu não vou ter raiva de vocês. Porque é uma graça mesmo. Certa vez, a menina me chamava para dar aula. Eu dizia, eu não vou não, porque há um tempo de preparação também. E eu disse, rapaz, quando eu estiver preparado, e quando eu ouvi sobre a graça de Deus, eu disse, rapaz, eu vou lá. No primeiro dia foi bênção demais, no segundo dia, bênção demais. Até hoje, meu irmão, eu me sinto bem à vontade lá, porque é uma graça de Deus. Quando você chega lá, Deus te capacita, meu irmão. Você olha assim e diz, Senhor, o que é que eu vou levar para aquelas crianças? O que eu vou levar para elas? Deus vai te dar uma graça, Deus vai te dar sabedoria, e você vai chegar lá, e você vai dar uma aula, aquelas crianças vão sair impactadas, aquelas crianças vão querer e ter desejo de ouvir a tua aula. Mas tem muitas pessoas correndo do departamento. Eu não sei porque Deus está mandando falar isso, mas está mandando falar, eu tenho que falar. Porque, irmão, há uma graça mesmo para a gente. Há uma graça para a gente que trabalha no dia a dia, para atender as pessoas. Às vezes chega pessoa chata no meu trabalho, pessoas que querem tirar a minha paciência, mas Deus diz, a minha graça te basta, Damião. E você precisa conhecer a graça de Deus, como ela é. Amém? Então, há uma condição, graça é uma condição dada por Deus. Se não fosse Deus, a graça de Deus, eu não estaria aqui não, meu irmão. Quantas vezes eu fui chamado na outra igreja, que eu fazia parte de lá, e eu disse, rapaz, eu não vou não. Eu disse, rapaz, vai lá pelo menos abrir o culto. Faz tempo que tu estás aqui, tu não abre nenhum culto. E na época, ele tinha muita vontade, que era Elifas, de que eu abrisse o culto. Mas eu me sentia incapaz.
Tem muitas pessoas assim, meu irmão, se sentindo incapaz. Mas existe uma capacidade de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo. Medo não faz parte da nossa vida. Acabou o medo. Hoje a Bíblia diz que nós temos um espírito. E esse espírito se chama de espírito de ousadia. Que habita dentro de mim e de você. Aleluia. Então há uma graça mesmo para mim e para você, meu irmão. Para a gente correr essa carreira, né? E não desistir. E não desistir. Há uma graça para você suportar o irmão. Tem irmão que às vezes o camarada não vai com a cara dele, mas a Bíblia diz, a minha graça te basta, meu irmão, suporta ele. Aleluia. Há uma graça para a gente ofertar e dizimar, meu irmão. A nossa carne não quer ofertar e dizimar porque é dinheiro. Quando envolve finança, meu irmão, é dinheiro, é. Então, a graça de Deus nessa hora, meu irmão, vai te capacitar. E você vai dar com generosidade. Sabe, irmão, a gente recebeu uma palavra e estamos pegados com ela, que esse ano é um ano de colheita. Querido, a gente só vai colher se a gente plantar. Não existe colheita sem plantação. Sabe, eu me lembro de um homem que ele me comprou 12 quilos de feijão. Eu nunca esqueço. Ele me comprou 12 quilos de feijão e nesse ano o inverno foi um inverno, não foi regular, mas foi um inverno bom mesmo. Chovia, fazia sol. E esse homem com 12 quilos, ele fez 12 sacos de feijão. E eu fiquei pensando, vê, no natural acontecem essas coisas. As pessoas plantam e ela colhe. Sabe, querido, no reino de Deus é do mesmo jeito. É impossível, querido, você plantar para a colheita não vir. Sabe que até as pessoas do mundo, elas sabem que se a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Se eles plantam o mal, eles vão colher o mal. Em Deus também é do mesmo jeito, meu irmão. Se você planta, você vai colher, querido. Uma hora ou outra, a colheita de Deus vai chegar na tua vida, meu irmão. Sabe que a gente precisa ter fé, usar até a fé para isso, para semear. Sabe, tem um colega meu, ele fazia parte do ministério e ele chegou e semeou uma bicicleta dele. E ele semeou não, ele deu, né? Sei lá, semeou, que ele não sabia nem o que semear, e ele saiu de lá frustrado. Ah, porque eu dei uma bicicleta. Eu digo, sim, mas tu desse com qual intenção? Havia uma intenção ali. Porque tem muitos ministérios que ensinam que você você dá uma bicicleta, você ganha um carro, e ele foi com a intenção errada. E eu expliquei a ele, a sua intenção que foi errada. A intenção de Deus é certa, mas a tua intenção foi errada. Por isso que tu perdesse. Sabe, querido, quando a gente planta com a intenção certa, a gente vai ter colheita sim. Amém? Então, se levante, por favor. E a Bíblia diz que é com alegria que você vai sair do seu lugar. Sabe, meu irmão, eu estava vendo um vídeo esses dias de Angola. Rapaz, na hora que o povo for ofertar, o poeirão subiu, meu irmão. A gente precisa ver aquilo ali e desejar aquilo, meu irmão. Eles foram semear, eles foram depositar os dízimos e a oferta, dançando, meu irmão. Sabe, tem vezes que a gente vai semear assim, parecendo soldado, com raiva. Sabe, meu irmão, você pode sair assim, ó, dançando, com alegria. Porque a Bíblia diz que é com alegria, meu irmão. Não é com tristeza, com cara de pobreza. Crente, você é rico, meu irmão. Você tem cara de pobreza, não, você é rico. Você é a cara da riqueza. Aleluia. Então sai do teu lugar com alegria, oferta e dizima. Aleluia. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu também tinha algo para mostrar a vocês, mas não deu. Eu cheguei e esqueci de mandar Adriano colocar aqui. É sobre o Rosa de Saron. Sabe, eu e a minha esposa, a gente estamos lá no Rosa de Saron faz uns 5 ou 6 anos. Né? E eu me lembro lá quando o pastor disse, você agora vai fazer parte do Rosa de Saron, você vai tomar de conta desse povo. Eu vou lhe colocar lá, que eu olhei um monte de mulher. Eu digo, só a graça do Senhor mesmo. Para levar a palavra para aquelas mulheres. Sabe, querido, e a graça de Deus veio sobre a nossa vida. E a gente estamos lá há 5 anos, 6 anos já. Lá no Rosa de Saron.
Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você quiser ser um parceiro nosso do Rosa de Saron, você nos procura. É uma oferta mínima de R$10. O ano passado foi de 5. Você sabe que as coisas mudaram. Subiu tudo. Inclusive a semente do Rosa de Saron. Então, para que essa semente? Essa semente é para a gente levar lá, que é para pagar água, luz, gás, um monte de coisa lá. Sabe que tem pessoas aqui que são parceiros nossos, que a gente, querida, a gente pagou uma frise lá. Ela estava com uma frise lá toda cheia de ferrugem lá, um negócio horrível. E ela chamou a gente lá, assim, irmão Damião, veja para aqui. Eu digo, estou vendo. E aí? Aí o que? Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Aí ela disse, eu vou comprar essa frise. Aí comprou uma frise, 2 portas, 0. E a gente foi levando a oferta para lá, levando, e acabamos de pagar a frise. Faz tempo que a gente pagou. Agora tinha um fogão lá que consumia um bujão por dia. Irmão Damião, e aí? Porque ela sempre conta conosco. Conta conosco, não, conta com nós. Sabe que a oferta que você dá, chega lá. Até passou esses dias na televisão pessoas que estavam roubando os Rosa de Saron. Passou pessoas que estavam roubando o Rosa de Saron. E a gente está lá para contribuir. Então, são mulheres drogadas, ex-drogadas, na prostituição, essas coisas que estão lá. A gente não está indo esse mês, nem o próximo mês, levando a palavra, mas a gente vai ter que levar a semente. Então, se você quiser ser um parceiro nosso, você me procura a minha esposa. É simbólico, é R$10 por mês e você vai estar contribuindo numa boa obra, meu irmão. Eu convido você um dia a dizer, rapaz, vamos lá olhar para você ver a carência que tem naquele lugar. E você não tem carência, meu irmão, você é suprido. Então, você pode ajudar aquele lugar. Amém? Então, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais uma noite poderosa, onde fomos ensinados, Senhor, sobre os 5 entendimentos da graça, Pai. A tua palavra diz que uma graça nos basta, Pai. Por isso nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito que está dentro de nós e sobre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repousa a vida de cada um de vocês. Quem crê, diga amém. Vão em paz e amanhã vem embora em nome de Jesus.